25 livros disponíveis no Kindle Unlimited. Oi, eu sou a Brenda do Leituras da Bre e antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal, deixar a curtida e ativar o sininho, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Primeiro, vou começar explicando o que é o Kindle Unlimited para quem não conhece. O Kindle Unlimited é um serviço da Amazon onde você tem acesso a um catálogo de alguns livros ali disponíveis para você fazer a leitura, pagando só uma pequena assinatura. O valor normal dessa assinatura é de R$19,90, porém a Amazon vive colocando aí em promoção e inclusive teve uma bem recentemente que foi na Prime Day, onde com apenas R$2 você tem acesso a esse catálogo por 3 meses. Então assim, super vale a pena. Sempre que está disponível aí essa promoção, eu tento sim fazer parte e ficar ali com o acesso ao Kindle Unlimited. E hoje eu vim conversar aqui um pouquinho com vocês sobre alguns livros que eu já li ou que estão na minha lista de prioridades ali no Quero Ler. Para facilitar um pouquinho, eu separei por gênero, tá? E vou estar falando os livros que eu já li ou que quero ler de cada gênero que tem ali disponível no Kindle Unlimited, que estão disponíveis no catálogo, né? Na data que eu fiz a pauta para esse vídeo aqui. Eu tenho um aparelho do Kindle, o meu é o Paperwhite, porém o Arthur, ele tem o Kindle também do 10ª geração. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga um pouco mais de curiosidades mesmo sobre o Kindle e falar um pouco sobre a diferença das versões que a gente tem aqui dentro de casa, eu também posso trazer, então deixa aqui nos comentários. E super me ajuda no meu ritmo de leitura, fazer a leitura mesmo pelo Kindle, porque eu acho muito mais confortável e também por ter problema de visão mesmo, eu consigo deixar a diagramação do jeito que eu quero. Mesmo se você não tiver o aparelho, o Kindle, você também consegue usar o aplicativo do Kindle Unlimited pelo celular, pelo tablet. Basta você baixar o aplicativo e acessar com a sua conta da Amazon. Já que a gente vai estar falando aqui de e-books, eu mesmo tendo algumas versões que eu coloquei aqui na minha lista de disponíveis no Kindle Unlimited, eu vou dar prioridade mesmo a deixar a capa aparecendo por aqui, tá bom? Já que todos esses livros vão estar disponíveis no formato e-book lá no Kindle Unlimited. Vou começar pelo gênero de fantasia e começar falando sobre a saga Harry Potter, que está inteira disponível no Kindle Unlimited. É uma saga que, como vocês sabem, eu tenho um carinho muito grande, apesar de tudo aí que está acontecendo com a autora, a que não deve ser nomeada, eu consigo separar um pouco de autor da obra, continuo gostando e inclusive atualmente estou fazendo a releitura. Estou ali, passei um pouco ali da metade do último livro, tá aqui, eu tô lendo também pelo Kindle Unlimited, tá? Apesar de ter as edições físicas, eu tô dando prioridade mesmo a ler pelo Kindle Unlimited, porque eu acho muito mais confortável, porque a gente vai ter, a partir do 3º volume, a gente vai ter ali calhamaços, a gente vai ter livros depois, no caso com mais de 400, 500 páginas, que fica um pouco pesado mesmo, né, pra gente segurar e fazer essa leitura. Então eu tô dando sim prioridade a ler no Kindle Unlimited, fazer na realidade essa releitura no Kindle Unlimited da saga Harry Potter. Então, para quem ainda não leu ou quer conhecer essa história e quer ler pelo e-book, tá aí disponível no Kindle Unlimited, que também a gente pode usar o artifício do audiobook, né, que a gente consegue pelo próprio aplicativo da Alexa, tá? Você não precisa necessariamente ter a Alexa, você consegue colocar o aplicativo para ler o e-book para você, se for um e-book, no caso do Kindle Unlimited, ou mesmo um e-book comprado pela própria Amazon. Tá aí mais um benefício para quem tem o Kindle Unlimited conseguir ouvir também o audiobook pelo aplicativo da Alexa. Uma outra saga que também está disponível no Kindle Unlimited é a saga do bruxo Geralt de Rivia.
Esse livro, ele tem uma adaptação para Netflix que super bombou aí, e foi por conta do seriado que eu resolvi fazer a leitura. Eu ainda não li, que inclusive eu preciso muito fazer essa leitura, pelo menos iniciar essa saga, que se eu não estou enganada tem 8 a 9 livros, porque eu não vi a segunda temporada do seriado, porque eu quero mesmo fazer a leitura ali, pelo menos até o 3º volume, para poder eu voltar a ver a adaptação, que é uma adaptação que eu gostei muito. E quando eu vi a primeira temporada, essa saga aí já entrou na minha lista de quero ler, porque eu acho muito rico o universo que mostrou no seriado, e acredito que isso vai ser muito mais expandido na saga mesmo dos livros. Essa história também tem uma franquia de jogos super conhecidos e super bombada aí no mundo gamer, que antecedeu mesmo essa produção aí do seriado. Então, mesmo não tendo lido, fica aí a minha dica, que toda a saga do bruxo está disponível no Kindle Unlimited. Um autor que eu tenho muita vontade de conhecer a história é o Bernard Cornwell, que ele é é um nome, na realidade, super renomado no gênero fantasia, principalmente naquela fantasia épica. E o livro que, com toda certeza, eu escolhi para conhecer a escrita do autor foi As Crônicas de Arthur, que é na realidade uma trilogia, e o primeiro livro, que é O Rei do Inverno, e o último livro, o terceiro, né, é o Excalibur, está disponível no Kindle Unlimited. Então, sim, eu vou começar a ler Bernard Cornwell por essa trilogia, porque eu acho que é uma das trilogias mais aclamadas mesmo dele. Uma outra saga dele que também está na minha lista de quero ler é As Crônicas Saxônicas, mas assim, é uma saga gigantesca, então eu quero sim conhecer a escrita do autor primeiro por essa trilogia, por ser um pouco menor. Saindo aí da fantasia e indo para ficção científica, eu poderia na realidade fazer um vídeo inteiro aqui falando só sobre os livros de ficção científica disponível no Kindle Unlimited, porque tem um vasto catálogo desse gênero, e principalmente da editora Aleph, que super ali publica várias ficções científicas muito famosas, e o catálogo dela tá assim, tem muito livro disponível do catálogo dela no Kindle Unlimited. Então, para quem gosta do gênero ou quer conhecer o gênero, eu super indico ali dar uma olhada no Kindle Unlimited, porque tem muito livro super bombado do gênero disponível. Para facilitar um pouquinho, eu juntei a distopia com ficção científica numa lista só, tá? Porque a distopia nada mais é do que um braço da ficção científica, então vai estar misturado aqui os livros de ficção científica e distopia que eu já li ou quero ler. Eu dei prioridade a falar dos livros que eu já li, que tá no Kindle Unlimited, e os quero ler, eu coloquei só os que estão mais fortes ali no meu radar. Vou começar falando de Jogos Vorazes, que com toda certeza foi uma super surpresa para mim, porque eu passei o hype dessa leitura, eu só fui conhecer essa história no ano passado, e eu dei mesmo a chance por conta de estar ali disponível gratuitamente no Kindle Unlimited, porque eu ficava sempre com receio se eu iria gostar ou se eu, na realidade, já tinha passado do tempo de fazer essa leitura, já que eu não sou mais tão adolescente assim. Porque a nossa protagonista, ela vai ter ali por volta dos 16, 17 anos. Então, na minha cabeça, seria uma história um pouco mais boba, uma história um pouco mais adolescente. E nada, eu estava super enganada. A carga política nessa história é extremamente surpreendente e viciante. Eu, quando comecei a ler, eu não consegui parar. E logo em sequência, eu comprei os outros livros, fiz a leitura e assim, sou apaixonada por toda a trilogia. E uma outra distopia, inclusive nacional, é Os Sucessores, do autor Douglas Ribeiro, que inclusive vai aparecer mais vezes por aqui, nessa lista aqui, porque todos os livros do autor estão disponíveis no Kindle Unlimited, e é sim um dos meus autores favoritos nacionais.
Os Sucessores foi o meu primeiro contato com o autor e eu já favoritei logo de cara. É uma história que vai ser ambientada ali em Brasília e a gente vai ter também uma carga de suspense, uma investigação ali acontecendo. E assim, eu li em 2 dias, eu devorei o livro. É muito viciante a escrita do autor e você senta e já lê várias páginas logo assim, de uma tacada. E com toda certeza foi o que me fez querer ler mais coisas do autor. E o próximo livro que eu vou falar é O Fim da Eternidade, que eu já falei por aqui pelo canal, é uma das minhas ficções científicas assim favoritas da vida. É do autor Asimov, foi o meu primeiro contato com o autor. Eu já li outros livros dele também. Quero muito ler Fundação, então com toda certeza, assim que eu ler, eu vou vir aqui para trazer um pouco para vocês do que eu achei, né, de que é considerada ali a maior obra do autor e uma das maiores obras do gênero. Então, com toda certeza, eu vou sim trazer aqui um pouco para vocês. E O Fim da Eternidade, eu vou deixar aqui nos cards também um dos vídeos que eu falei um pouquinho mais sobre ele. Um outro livro do Asimov que tá super bombando aí com o lançamento do novo box pela Aleph é o Cavernas de Aço, que a gente vai ter o primeiro volume dessa quadrologia do Asimov disponível no Kindle Unlimited. Outro livro que eu também já fiz a leitura foi Flores para Algernon, que teve ali um boom no final de 2020, mas eu fiz a leitura só no início do ano passado. E é uma história que eu costumo falar que eu era uma outra Brenda quando comecei e me tornei uma outra Brenda quando terminei. É uma história extremamente tocante que faz sim a gente se questionar alguns conceitos mesmo que a gente tem dentro da gente. E apesar de não ser um livro de ciência mesmo em si, a parte científica é muito pequena, mas ele traz sim, aborda muitos questionamentos que eu amei fazer essa leitura. Não foi uma leitura 100%, não foi uma leitura 5 estrelas para mim, mas foi uma leitura extremamente cativante, que me deixou muito emocionada mesmo, e eu super recomendo também a todo mundo. E já no gênero de horror e terror, a gente vai ter alguns livros ali disponíveis. Eu também dei prioridade aqui aos livros que eu já fiz a leitura. E a gente vai ter ali a Trindade, Drácula, Frankenstein e O Médico e o Monstro disponível no Kindle Unlimited, inclusive em várias traduções, em várias edições, que facilita um pouco até para você ali ver e qual é a tradução que você melhor se conecta mesmo com a história. Eu acho isso muito importante nos clássicos, a gente conhecer mesmo várias traduções, que às vezes até o problema não é necessariamente o clássico, é a tradução que a gente escolheu para fazer aquela leitura. Eu separei 4 nacionais dos gêneros para poder falar um pouquinho aqui com vocês que eu já li ou o Arthur já leu. Vou começar com Nova Jaguaruara, que eu li no ano passado e simplesmente assim, eu amei. Queria muito ler mais coisas do autor, porque esse livro é incrível, super vale a pena, tá? O terror, ele é aquele terror bem aflitante, que você vai sentindo até aquele um pequeno arrepio, sabe, durante a leitura. Ele vai ser ambientado no Ceará, então vai ter muito dessa cultura nordestina dentro da história, que me fez ficar ainda mais imersa e gostar ainda mais dessa leitura. Mas mesmo você não sendo nordestino, você super consegue ler. E se você ama o terror, você precisa conhecer essa história. A sinopse desse livro basicamente é: em uma cidade, todos os dias, à meia-noite, acontece 1 minuto de apagão em toda a cidade. Então uma equipe da companhia de energia é enviada para essa cidade para analisar ali o que é que acontece e o porquê desse apagão todos os dias à meia-noite. Uma curiosidade é que num dos dias, eu fiz essa leitura com o Arthur, e uma curiosidade é que em um dos dias que a gente estava fazendo a leitura, a gente leu até um pouco mais tarde, a gente leu ali até umas 11 e pouca da noite, e
À meia-noite, faltou energia aqui. A gente ficou totalmente acordado, não conseguiu dormir. A gente pegou o notebook que ainda estava, né, com bateria e foi assistir desenho, porque a gente só conseguia pensar na história que a gente estava lendo, porque foi assim, uma super coincidência. E só quando voltou mesmo ali a energia foi que a gente conseguiu ir deitar e dormir. Outro livro disponível no Kindle Unlimited e nacional é A Bruxa do Véu Negro, do Marcos. E é um livro que vai ali também ter um pouco de fantasia, né, mesmo na sua história, mas é um livro muito bom e a escrita do Marcos ela é muito fluida, então você ali rapidinho devora a história e tem um plot ali no final muito bacana, muito legal e eu super recomendo aqui também essa leitura. E se você gosta também de contos, eu deixo aqui a minha sugestão de Sob o Luar, que é na realidade uma antologia, vai ter vários autores ali escrevendo esse livro e ele conta com algumas ilustrações super bonitas que vai agregar muito valor aos contos mesmo que tem ali nessa história e a gente também vai ter um pouco ali de alguns seres que a gente até já conhece ali do próprio folclore do Brasil. Também, tá? É uma leitura super rápida e tem contos que eu consigo recordar até hoje que super ficaram comigo e me marcaram. Então, leiam Sob o Luar. Um livro que esse foi lido na realidade pelo Arthur, mas ele gostou muito e disse que a escrita do autor é muito fluida, ele leu muito rápido, foi O Capeta Caolho contra a Besta Fera, que também é um livro nacional, que vai ali também ter um cenário nordestino como plano de fundo e vai trazer um pouco da lenda do lobisomem e dos cangaceiros. Então, se você gosta desse tipo ali de história, leia e depois me conta aqui nos comentários o que você achou. E bora agora para o gênero de suspense, que é meu favorito. E eu já li muito livro bom no Kindle Unlimited. E vou começar aqui falando sobre o livro Morte de Primavera, do autor Douglas Ribeiro, mais um ali dele para a lista. E esse livro, na realidade, é o primeiro de uma série que vai ser com o nosso protagonista, o Rick Ventura, que é o detetive, né? Ele é professor de simbologia, que vai ser ali contatado para desvendar essa série de crimes extremamente brutais que vão ocorrer ali na primavera, no início da primavera, com uma cultura Inca super dentro dessa história. Então eu acho que principalmente essa pesquisa mesmo que o Douglas botou ali dentro da história, você consegue muito identificar que ele precisou pesquisar muito para escrever e isso me conquistou de um jeito que eu simplesmente não conseguia largar o livro. Para mim, o suspense, ele tem que me causar isso, ele tem que me causar um desconforto e que eu fique vidrada para desvendar mesmo, para descobrir quem foi o assassino ou o criminoso, né, dentro dali daquela história. Outro livro do gênero de suspense que eu li e simplesmente amei foi O Colecionador de Ossos. Nesse livro, o assassino, né, ele é extremamente brutal, tem uma cena em específica ali de um dos assassinatos com ratos que assim fica marcada em mim até hoje, a descrição e super me marcou mesmo essa leitura e a gente vai se imaginar dentro da história, tentando desvendar junto com a polícia, porque esse assassino em específico, ele vai deixar pistas para a polícia tentar impedir o próximo assassinato dele na cena do crime anterior. Então, a gente tem essa sensação mesmo de correr contra o tempo durante toda a leitura, que super me agrada.
Esse livro também é um livro de série, na realidade é o livro 1 de uma série do mesmo detetive, porém, você consegue sim ler de forma independente. Infelizmente, a gente não tem a tradução de todos os livros dessa série. Quando eu terminei, tem sim ali uma ponta, um gancho na realidade, que deixa para a sequência, que por ter amado a escrita, né, do autor e a história, eu fiquei muito triste de não ter a sequência para poder fazer a leitura, mas é uma baita história que também tem uma baita adaptação, que fica aqui sim a minha dica. Um livro que eu fui zero expectativas, porque a nota no Scooby inclusive era baixíssima, foi o livro Mulher na Cabine 10, que eu fiz a leitura ali no ano passado e eu adorei. Não é um livro perfeito, tá? Mas ele superou muito as expectativas que eu tava. Eu dei 4 estrelas para essa história. Ela me prendeu, ela conseguiu sim me deixar ali com muita expectativa e muito imersa para saber o que é que iria acontecer. A gente vai ter aqui uma personagem principal de caráter duvidoso, mas não me incomodou, tá? Eu gostei sim de como foi escrito. A autora, ela usa alguns ganchos no finais de alguns capítulos que deixa a gente extremamente curiosa para o que vai vir na história, e super recomendo, dá uma chance sim, apesar de ter uma nota baixa no Scooby, eu acredito sim que você vai se surpreender, e é um ótimo livro ali para você passar o tempo e conhecer a escrita da autora e essa história. Um outro livro que eu também li foi Em Defesa de Jacob, que tem uma série onde o protagonista é o Chris Evans, que isso foi exatamente isso que me fez querer ler essa história na realidade, porque eu já tinha ouvido falar muito bem da série de TV e fiz essa leitura e gostei muito. É um suspense de tribunal, tá? A gente vai ter ali, vai acompanhar todo o julgamento desse jovem Jacob, que é acusado de matar um amigo ali de escola. Foi uma leitura que eu gostei muito, eu achei que o autor, apesar de ser prolixo, ele soube deixar a história fluida, porém, eu vou confessar que o final eu não curti tanto assim. Eu esperava ser surpreendida, sabe, no final. Mas todo o caminho que leva ao final é tão bom que eu não poderia deixar de recomendar esse livro por aqui. E o meu primeiro contato com a Karin Slaughter, que é uma super autora de suspense, foi Tríptico. Ele está disponível no Kindle Unlimited, inclusive alguns outros livros também dessa própria série, tá? Que é a série do detetive Will. E eu preciso muito continuar e dar sequência a ler os outros livros, que eu adorei a forma crua que a autora descreve esses assassinatos. E é extremamente fluido. Foi uma história também que me prendeu muito, me deixou extremamente assim angustiada fazendo essa leitura, porque eu queria saber o que é que viria. E é um livro muito brutal, tá? Então, se você é um leitor um pouco mais sensível, eu não te recomendo. E pelo pouco que eu já vi e já conversei com pessoas que leram outros livros da autora, é uma característica mesmo da escrita dessa autora ser um pouco mais brutal e um pouco mais crua. Mas, se você gosta de livros assim como eu, fica aqui super minha dica. E é uma ótima porta de entrada para a autora. Um autor que super entrou no meu radar neste ano foi o autor Robert Bridger. É o autor da série, né, ali do livro O Canibal de Nine Elms, que tá na minha lista e eu quero muito fazer essa leitura, porque eu já vi muita gente falando muito bem, tanto da escrita como desse livro, mas o livro que tá disponível no Kindle Unlimited desse autor é o livro Garota no Gelo, que eu deixo aqui também aí como dica. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer a escrita do autor, mas quero também dar prioridade a
ler algum desses livros, né, do autor no ano que vem. Também aí dessa lista de autor de suspense que eu quero muito conhecer a escrita é a Lisa Gardner, que eu vou deixar aqui como indicação, né, o livro Sangue na Neve, que é extremamente famoso e está disponível no Kindle Unlimited. Esse livro, inclusive, foi uma surpresa para mim, porque ele tá na minha lista de quero ler, e quando eu vi que tinha no Kindle Unlimited para fazer, né, a pauta mesmo para gravar esse vídeo, eu fiquei muito surpresa e queria parar tudo e já começar essa leitura, porque é uma autora mesmo que eu quero muito conhecer a escrita, mas vou aí, não prometo encaixar na minha TBR, quem sabe aí de outubro, mas com toda certeza quero dar prioridade também no ano que vem. Eu não tenho lido tantos suspenses assim, porque acabou que, como eu li muito suspense no ano passado, eu acabei dando uma saturada ali mesmo do gênero. Eu acabava não me envolvendo tanto assim, não ficando tanto imersa nas leituras, né, do gênero, mas quero muito voltar porque é um gênero que eu amo e essa autora é uma das minhas prioridades para conhecer a escrita. Outro livro que super bombou aí no Instagram foi o livro O Homem Sussurro, que eu acho essa capa, inclusive, belíssima. Ele tá disponível, tá, lá no catálogo. Ele também tá na minha lista de quero ler e preciso muito fazer essa leitura, porque a sinopse desse livro super me agrada e eu acho sim que vai ser um livro que eu vou gostar muito mesmo. E lógico que não poderia faltar mais um nacional, dessa vez da minha terrinha Pernambuco, que é o livro Terra Alagada. Ele é um lançamento, tá? Ele lançou agora, na segunda metade do ano. E é um livro que eu quero muito ler. Ele é ambientado aqui, nas ruas de Recife. Então, só por isso já ganha meu coração. Eu quero sim conhecer essa história. Então, deixo aqui também a minha dica. Se você quer se juntar comigo aí numa futura leitura, deixa aqui nos comentários se você tem interesse de conhecer essas histórias. E para finalizar, eu vou deixar aqui um livro que eu amei, que é da minha amiga Jaque, Tudo Que Quero. É um livro de romance, tá? Apesar de não ler muita coisa do gênero, eu quero deixar assim aqui registrado e mencionado nesse vídeo de Kindle Unlimited esse livro, que é um romance super gostoso, super emocionante mesmo, tá? A gente vai ter um crescimento ali de uma personagem que ela tem traumas do passado mesmo, de relacionamento passados na sua vida, dando asas mesmo a conhecer um outro amor em sua vida. Então a escrita da Jaque é extremamente fluida, extremamente direta e usa uma linguagem mesmo bem acessível, tá? A todo mundo. Foi uma leitura muito prazerosa que eu fiz assim, muito rapidinho, fiz em um dia, numa sentada, e contém cenas hot, tá? Então é para maiores de 18, mas é bem na medida, não é em excesso. Então, se você gosta de romance, gosta ali de personagens fortes, fica aqui a minha dica de leitura, Tudo Que Quero. Inclusive é uma série e fica aqui o meu apelo para Jaque escrever a segunda história, que vai ser da Ana, que é amiga da protagonista desse primeiro volume, que inclusive é minha personagem favorita, é a Ana. Eu tive o prazer ali de receber alguns capítulos desse segundo livro que a Jaque vai lançar e eu tô roendo as unhas, super ansiosa por esse lançamento. E é isso, estou aqui cansada, espero que vocês tenham gostado dessas minhas 25, né, dicas de leituras no Kindle Unlimited. Se vocês já leram ou se tem vontade de ler, deixa aqui nos comentários, vem conversar comigo, que eu amo saber o que é que vocês estão lendo, o que é que vocês estão achando. Então deixa aqui nos comentários, vem conversar comigo e até o próximo vídeo.